Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então para mais um vídeo. Neste vídeo vou então resolver a questão 2, presente numa ficha da Universidade de Fernando Pessoa, na disciplina de Matemática 1. O exercício 2 consiste em calcular estes 6 integrais, mas utilizando o método de substituição. E vou-me propor a mais, vou resolver cada um destes integrais por dois métodos distintos. O método de substituição, que é solicitado, e depois de olhar para estes integrais também podem ser resolvidos apenas com primitivas imediatas. Farei então em cada um as duas resoluções. Bem, vou começar então por este e vou dividir assim aqui o diapositivo ao meio, de modo a poder aplicar os dois métodos. Vou em primeiro lugar resolver este integral aplicando unicamente primitivas imediatas. E então tenho o integral de seno de x, cosseno de x, dx. Bem, como é que eu posso resolver este integral através de primitivas imediatas? Eu no vídeo anterior, no vídeo 1, falei-vos de algumas primitivas imediatas que nos resolveram aqueles integrais e posso resolver este integral aplicando uma das primitivas imediatas que aprendemos no vídeo anterior. Reparem aqui no seguinte, eu vou pegar aqui assim exclusivamente no seno de x e vou pensar na derivada do seno de x. Como é que se determina a derivada do seno de x? Bem, a derivada do seno de x é simplesmente igual a cosseno de x. Olhando assim para aqui para o meu integral, então reparem, eu tenho aqui a derivada do seno imediatamente a seguir, a multiplicar, então eu podia-me enquadrar numa primitiva imediata se considerasse o seno de x como um u. Reparem que eu posso dizer que este seno de x está elevado a 1, sendo este 1 o meu n, que é diferente de menos 1, e multiplico por a derivada de u. Isto não é nada mais do que uma primitiva imediata que nós vimos ontem, ou seja, sempre que vocês têm o integral de u elevado a n vezes o' dx, que é este caso, reparem no enquadramento, isto há de ser sempre igual a u elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais uma tal constante, com essa constante pertencente a r. O que quer dizer que enquadrando imediatamente este integral dentro desta primitiva imediata, eu poderia dizer que aquele integral seria simplesmente igual, reparem que o u há de ser seno de x elevado a n mais 1, se o n é 1, n mais 1 dá 2, então teria seno quadrado de x a dividir por n mais 1, ou seja, a dividir por 2, mais uma constante c, sendo que essa constante pertenceria a r. Isto resolvendo o integral como uma primitiva imediata. Agora, resolvendo também este integral através do método de substituição, vou então resolver desta forma aqui ao lado. Então tenho o integral de seno de x, cosseno de x, dx. Bem, para vocês aplicarem um método de substituição, consiste em vocês substituírem uma expressão deste integral por uma nova variável, ou seja, por uma nova variável, né? Uma nova letra. Mas quem é que nós vamos substituir? Reparem que nós enquadramos isto como uma primitiva imediata, onde tínhamos aqui o u e depois teríamos a derivada de u. Na nossa substituição, nós vamos substituir este u por uma nova variável. Neste caso, o u é o seno de x. Então eu vou substituir seno de x por uma nova variável que vou então designar como t. E vou então dizer que t há de ser igual ao seno de x. No método de substituição, o método de substituição, quer dizer, faz sempre a substituição, terão de fazer duas coisas. A primeira, obviamente, é escreverem o que é que será igual a essa nova variável, mas vocês também têm que substituir este diferencial dx para um diferencial d, neste caso, se a nova variável será t, qualquer coisa dt. Ou seja, nós agora, o primeiro passo é substituir a expressão por essa nova variável e o segundo passo é substituir o diferencial de x, ou seja, este integral está montado em função de x e nós, ao mudarmos a variável para t, teremos que montar um integral não em função de x, mas em função de t, daí a necessidade de substituir o dx. E como é que se substitui o dx?
Muito simples. Depois de vocês identificarem a nova variável, t será igual ao seno de x, o que vocês vão fazer é aplicar o diferencial, ou seja, a derivada a ambos os membros da equação. Podem fazê-lo desde que o façam a ambos. Então aqui no primeiro membro vou ter dt, vou aplicar aqui o diferencial a t, ficando exatamente com dt, igual, e vou aplicar o diferencial ao segundo membro, ou seja, de seno de x, mas em função de x. Ou seja, eu aqui vou ter que calcular a derivada de seno de x, que já lá está ali, que é exatamente cosseno de x. Então vou obter dt igual, a derivada de seno de x há de ser cosseno de x dx. Agora, se vocês querem substituir o dx, vocês nesta igualdade terão que explicitar o dx, o que é fácil. dx, né? Reparem, se o cosseno está a multiplicar, passará então para o outro membro a dividir. Ficamos então com dx igual a dt sobre cosseno de x. E então vou aqui agora dirigir-me ao integral e vou substituir o seno de x por t e vou substituir o dx, ou seja, o diferencial dx, por dt sobre cosseno de x, obtendo a seguinte igualdade. Há de ser então igual ao integral, fazendo a substituição, hei de ter t, deixem lá o cosseno de x, ou seja, este fica, então ficarei com cosseno de x, e vou substituir dx por dt sobre cosseno de x. Olhando para este integral, podemos simplificar imediatamente os dois cossenos, visto que um se encontra a multiplicar e o outro a dividir, o que isto ficaria reduzido ao integral de t dt. E reparem que nós agora estamos perante uma primitiva, eu vou alongar-me para esse lado, estamos perante uma primitiva imediata, porque temos t, o t está levantado a 1, né? Podem encarar o t como 1, como sendo o 1 como n, a derivada de t é 1, então vou cair nesta primitiva imediata. Então este integral seria igual a t, ou seja, o tal u elevado a n mais 1, o mais 1 daria 2 sobre 2 mais uma constante c com c pertencente a r. No entanto, isto ainda não terminou, porque eu quero resolver inicialmente o integral em função de x, não em função de t. Mas é muito fácil. Depois de vocês terem resolvido o integral em função de t, vocês vão voltar a este primeiro passo, onde vocês fizeram a definição da nova variável, e vão aqui voltar a substituir o t agora por seno de x, resolvendo então o integral, ficando seno ao quadrado de x sobre 2 mais c com c pertencente a r. Obviamente, pela substituição pela primitiva imediata, teria de ser o mesmo. Vou então agora resolver os próximos integrais para vocês interiorizarem esta ideia da substituição. Bem, vou voltar a resolver este integral por dois métodos. Volta a ser uma primitiva imediata. Nem sempre isto acontece. Às vezes vocês têm mesmo de fazer a substituição e não seria possível enquadrar numa primitiva imediata. Mas todos estes que aparecem no grupo 2 são possíveis também resolver por primitivas imediatas, então vou aproveitar também para reforçar a ideia das primitivas imediatas. Nós temos assim agora a integral. Vou até trocar a ordem destes fatores para ser um pouco mais evidente. Posso fazê-lo porque estamos perante uma multiplicação. Então teria e elevado a x ao cubo vezes x ao quadrado dx. Agora reparem no seguinte, nós temos aqui e elevado a x ao cubo. Então, se vocês pensarem na derivada de e elevado a x ao cubo, como é que vocês fazem esta derivada? A derivada de uma exponencial é a própria exponencial, ou seja, é elevado a x ao cubo, vezes a derivada do expoente, e a derivada de x ao cubo é simplesmente 3x ao quadrado. Olhando assim para este integral, eu posso enquadrar este integral numa das primitivas imediatas. Também falei no vídeo anterior, que é aquela primitiva imediata com a exponencial de base e, que diz o seguinte: sempre que vocês têm um integral de e elevado a u vezes u' dx, isto há de ser simplesmente igual a e elevado a u mais uma constante c, sendo que essa constante pertence a r. Agora reparem neste enquadramento, nós temos ali o e, podemos encarar o x ao cubo como sendo o nosso u, e
Quer dizer, aqui o x², reparem que a derivada de x ao cubo seria qual? 3x², mas nós só temos x². Mas lembrem-se de ontem, quer dizer, a introdução de constantes a multiplicar não há qualquer problema, porque eu poderia colocar ali o 3 a multiplicar por x² e colocaria então 1/3 atrás do integral, de modo que 1/3 vezes 3 desse igual a 1 e não tinha alterado nada. Desta forma, este integral segue este enquadramento, então eu resolvia imediatamente dizendo que, agora vocês metem 1/3, mas não se esqueçam, ficaria então 1/3 de e elevado a u, ou seja, e elevado a x ao cubo, mais então uma constante c com c pertencente a r. Isto resolvendo então pela primitiva, por primitivas imediatas. Vou agora aplicar aqui o método da substituição. Temos então o integral de e elevado a x ao cubo vezes x ao quadrado dx. Como é que eu vou resolver isto pelo método da substituição? Eu vou substituir, reparem nisto, não pela derivada, mas pela função que foi derivada. Ou seja, eu vou pegar aqui neste e elevado a x ao cubo e vou substituir por uma nova variável, a qual vou designar como t, que será igual a e elevado a x ao cubo. Numa mudança de variável, ou seja, num cálculo do integral por substituição, terei também de substituir o diferencial x e defini-lo em função de algo vezes dt, ou seja, terei também de substituir este diferencial x. Como é que fazemos? Vamos aplicar o diferencial a ambos os membros desta igualdade da substituição, obtendo então dt igual, agora teria que fazer a derivada de e elevado a x ao cubo, que já fiz aqui, tudo bem, então seria e elevado a própria exponencial vezes 3x² dx, ou seja, vocês aqui vão ter dt e depois no segundo membro vão ter dx, o que vai vos permitir fazer esta substituição. Reparem também que e elevado a x ao cubo é exatamente o meu t. Então eu podia ainda dizer que dt seria igual a t vezes 3x² dx. Para fazer a substituição de dx, eu terei que explicitar o seu valor, então vou resolver esta igualdade em função de dx. Como é que ficaria? Simplesmente dx. Reparem, se t 3x² está a multiplicar por dx, passará então para o primeiro membro a dividir, obtendo então dt sobre 3tx². Vou agora voltar ao integral, substituindo e elevado a x ao cubo por t e substituindo também este diferencial dx por esta expressão determinada aqui. Obteria então o seguinte integral. Integral de t, vou lá deixar de estar o x ao quadrado e depois vou substituindo o dx. Reparem que ficaria aqui com dt a dividir por 3tx ao quadrado. Reparem que nós aqui podemos já fazer algumas simplificações. X² cancela com x², t cancela com t e isto seria simplesmente igual ao integral de 1/3 dt. Lembram-se daquela primitiva imediata que também vimos ontem? Sempre temos um integral de uma constante, quer dizer, o integral de k dx há de ser simplesmente igual a kx mais uma constante, com essa constante pertencente ao grupo dos números reais. Reparem que, quer dizer, se tiverem dx dá kx, se tiverem dt, obviamente que dá kt, então este integral seria exatamente igual a 1/3 de t mais uma determinada constante. No final da substituição, depois de calcular o integral, vocês terão de substituir outra vez o t pela expressão que referiram, fizeram a mudança no início. Então vamos substituir t por e elevado a x ao cubo, o que teria então 1/3 de e elevado a x ao cubo, mais então uma constante c com c pertencente a r. Obviamente é o mesmo que a primitiva imediata. Passemos então ao próximo integral.
integral no qual eu vou fazer outra vez a mesma coisa. Resolver por uma primitiva imediata e resolver pelo método de substituição. Vocês nestes exercícios só teriam de fazer o método de substituição. Eu é que estou a aproveitar para fazer os dois. Apenas poderiam fazer o segundo e não necessariamente a primitiva imediata. Bem, olhando para este integral, eu tenho agora integral de dx sobre x ln de x. Bem, como é que eu posso enquadrar este integral numa primitiva imediata? Primeira coisa, eu vou manipular aqui esta expressão da seguinte forma. Isto é a mesma coisa que ter integral de 1 sobre x sobre ln de x dx. Reparem que esta divisão é a mesma coisa que ter isto. Eu, se tiver 1 sobre x a dividir por ln de x, que seria sobre 1, aplicando a técnica do pneu, isto estaria 1 sobre x ln de x, ou seja, exatamente o que temos anteriormente. Mas para que é que eu fiz isto? Ontem também falamos, estou a falar do vídeo que fiz ontem, falamos desta primitiva imediata. Nós temos aqui em denominador ln de x, e eu posso encarar o ln de x como sendo uma função de u. E se pensar na derivada de ln de x, qual seria a derivada de ln de x? Bem, a derivada de ln de x é fácil, porque é simplesmente 1 sobre x. Então estou a ver aqui no numerador que o meu numerador é simplesmente a derivada do denominador. E então nós ontem tratamos uma derivada, ou melhor, uma primitiva imediata, que tratava estes casos, sempre que vocês têm integral de u' sobre u dx, e está de ser simplesmente igual ao logaritmo neperiano do módulo de u, ou seja, do módulo do denominador, mais uma constante c. O que quer dizer então que este integral, aplicando já a primitiva imediata, seria simplesmente igual a ln, onde o meu u é ln de x. Então teria ln do módulo de ln de x, mais então uma constante c, com essa constante pertencente a r. Agora, depois de efetuar a primitiva imediata, eu vou resolver pelo método da substituição. Então teria assim, integral, e tenho assim aqui dx, aqui tenho x ln de x. Olhando assim aqui para a primitiva imediata, lembrem-se qual é a substituição que eu faço nestes casos. Tenho u e depois tenho ali o linha, ou seja, que foi a derivada de u. A substituição que eu vou fazer é um t igual não à derivada, mas sim à expressão que foi derivada. Então t há de ser igual a ln de x. O que é que eu tenho que fazer também? Substituir o diferencial. Como é que eu substituo o diferencial? Aplico a derivada, né, o diferencial, a ambos os membros desta equação, ficando então com dt, e depois aqui vou obter a derivada da ln de x, que é 1 sobre x, mas em função de quem? De x. Resolvendo então agora esta igualdade em função do dx, de modo a poder substituí-lo por qualquer coisa dt, eu vou obter a seguinte equivalência, ou seja, dx, reparem que o x está a dividir por dx, passa a multiplicar para o segundo membro, então havia de ficar x dt. Fazendo então a substituição no integral, eu vou obter integral, o dx será igual a x dt, sobre x, e ln de x será igual ao meu t, e isto dt já está ali. Aliás, até para que isto não crie muita confusão, eu ter x dt há de ser a mesma coisa, ter ali o x e multiplicar por dt à frente da fração. É a mesma coisa. Reparem, eu ter 2 vezes 5 sobre 3 há de ser igual a ter 2 terços vezes 5, é a mesma coisa, ou seja, posso pegar no dt e colocá-lo a multiplicar à frente da fração. E então depois cancelaria estes dois x, não é? Posso cortá-los, obtendo então o seguinte integral de 1 sobre t
dt. E reparem que 1 sobre t dt vou cair nesta primitiva imediata, porque t posso considerar como u e 1 é derivada do denominador, então isto seria igual, aplicando esta primitiva imediata, a ln do módulo de t mais, então, uma constante c. Na parte final terei que voltar a substituir o t por ln de x, então teria ln do módulo de ln de x, mais então uma constante c, com essa constante pertencente a r. Isto é sempre assim que se faz. Bem, olhando agora para este integral e voltando a resolvê-lo das duas maneiras, eu vou pegar assim neste integral, tenho o integral de... Vou trocar também aqui a ordem, para já não, ok, vou metê-lo assim, raiz de 1 menos x² dx. Vou, nesta primeira, aqui à esquerda, resolver este integral através de uma primitiva imediata, e reparem, sempre que temos raízes, podemos resolver, podemos transformar esta raiz numa potência da expoente racional, aplicando esta regra das potências. Raiz de índice n da a elevado a t é simplesmente igual a elevado a t sobre n. Então, fazendo a manipulação e trocando a ordem destes fatores, eu teria integral de 1 menos x ao quadrado elevado a quê? Reparem que isto estaria elevado a 1, o índice da raiz é 2, então elevado a 1 meio vezes x dx. E vou aplicar aquela primeira primitiva imediata. Primeira, quer dizer, isto não tem uma ordem, mas foi a primeira que eu apresentei no vídeo anterior. Eu tenho assim aqui esta expressão que posso considerá-la toda como um u, sendo esta expoente o meu n, eu apenas preciso ter a multiplicação pela derivada de u, então vou fazer assim aqui um cálculo auxiliar e vou determinar a derivada de 1 menos x². Atenção que isto não é a derivada do menos x² elevado a 1 meio, é apenas a derivada da base desta potência. Então, como é que eu derivava 1 menos x²? Bem, derivava 1, que era igual a 0, e derivava menos x², o que me daria menos 2x. Então, olhando assim aqui para este integral, eu faria uma pequena manipulação, de modo a que esta estrutura que viesse a seguir seria simplesmente igual ao meu u', que seria a derivada do 1 menos x², ou seja, isto seria o meu linha, visto apenas existir a necessidade de colocar um coeficiente. Na boa, metia ali menos 2 e compensava, metendo atrás do integral, menos 1 meio, e então enquadrava-me imediatamente naquela primitiva imediata, ficando então menos 1 meio, e depois ficava u, ou seja, 1 menos x², elevado então a 1 meio, que é o tal n mais 1, sobre 1 meio mais 1. Fazendo assim aqui um cálculo auxiliar, 1 meio mais 1 a dar simplesmente igual a 3 meios, isto mais uma constante c, então isto seria igual a menos 1 meio, aqui teria 1 menos x² elevado a 3 meios, sobre 3 meios, dividir por 3 meios é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso, ou seja, 2 terços, quer dizer que isto ficaria menos 1 sobre 2, vezes 2 terços, vezes então 1 menos x² elevado a 3 meios. Posso então fazer aqui uma simplificação, cortar estes dois e ficaria com menos 1 terço. E então isto seria resolvido através de uma primitiva imediata. Isto mais então uma constante c, com c pertencente a r. Tudo bem. Agora, como é que eu vou fazer isto pelo método da substituição? Sem qualquer problema, vou seguir sempre as mesmas ideias. Tenho aqui x, depois tenho aqui a raiz, e tenho aqui 1 menos x² dx. Bem, é sempre aquela ideia. Nós vamos substituir uma expressão por t. Qual é a expressão? Há de ser esta expressão, a tal que foi derivada, né? A tal expressão que foi derivada. Então t será igual a 1 menos x². O que é que eu preciso também de fazer numa substituição? Substituir o diferencial dx.
e substituir, reparem que o menos x quadrado é esta estrutura que há de estar aqui dentro da raiz, ou seja, o radicando. Tentando explicitar, ou tentando redefinir o diferencial, ou seja, em função de dt, como é que eu faço? Vou derivar ambos os membros, ficaria então com dt igual, e fazia a derivada do 1 menos x quadrado, já fiz aqui alguns, a derivada do menos x quadrado seria menos 2x, mas dx. Bem, agora explicitando o diferencial dx, ele há de ser igual, ou seja, equivalente a ter dx igual a dt sobre menos 2x. Depois de ter este diferencial explicitado, eu vou pegar no integral, vou pegar aqui no integral e vou efetuar as substituições, ou seja, isto seria então igual a integral de x vezes a raiz quadrada de t, né? 1 menos x quadrado é igual a t, e substituindo dx, eu teria dt sobre menos 2x. E vou efetuar simplificações. Posso então cancelar este x com este x, e obteria aqui o seguinte. Eu vou tentar fazer isto com alguma calma, é assim aqui integral, ficava com raiz de t dt sobre menos 2. Posso então pegar neste menos 2, que é, no fundo é menos 1 meio, e passá-lo para trás do integral, ficando com menos 1 meio, e ficava com o integral da raiz de t. Podia então pegar na raiz t e transformar numa potência, ficando t elevado a 1 meio dt. E resolvi este integral através desta, ou melhor, daquela primeira primitiva imediata, onde tem assim aqui um u, onde tem assim aqui um n, e podia colocar 1, seria o meu linha. Então este integral seria 1 menos 1 meio, de u, que era t, elevado a 1 meio mais 1, que já vimos que era 3 meios, sobre 3 meios, mais a tal constante c, o que, na forma simplificada, isto seria igual a menos 1 terço de 1 menos x ao quadrado, elevado então a 3 meios, mais a tal constante c, com essa constante pertencente a r. Passemos então ao próximo integral. Reparem que todos eles podem ser feitos com primitivas imediatas. Bem, mais uma vez reforço, isto nem sempre acontece, ou seja, às vezes só dá mesmo por substituição. Vou pegar outra vez neste integral, enquadrando numa primitiva imediata. Reparem aqui vou preferir ver isto desta forma, 1 sobre a raiz de 5x menos 2, dx, e se tenho raiz vou elevar a 1 meio, e depois também vou aplicar uma regra das potências que me diz que sempre que tenho 1 sobre a elevado a t, eu posso inverter a fração colocando o expoente simétrico. Então isto seria igual, isto seria a mesma coisa que ter integral de 5x menos 2. Reparem, elevando aqui, transformando a raiz na tal potência, seria 1 meio, e depois invertendo, troco o sinal do expoente, fica simétrico, ou seja, menos 1 meio dx. E agora reparem nisto, não é? Reparem nisto, eu podia encarar isto como sendo o meu u, outra vez apelando àquela primitiva imediata. Menos 1 meio seria o meu n, só não pode ser igual a menos 1, e depois teria de ter aqui o tal u'. O que é este u'? É a derivada de u, então fazia assim aqui um cálculo auxiliar, 5x menos 2, a derivada da diferença é a diferença das derivadas, a derivada de 5x era simplesmente igual a 5. Então não haveria qualquer problema, precisava ali de um 5, coloco e compenso atrás do integral, colocando 1/5. Desta forma estou já na primitiva imediata. Isto ficaria então igual a 1/5, depois u, que seria 5x menos 2, elevado então a n mais 1, n mais 1 seria menos 1 meio, que é n mais 1, sobre menos 1 meio mais 1, mais uma tal constante c. Fazia aqui um cálculo auxiliar, menos 1 meio mais 1 a dar simplesmente igual a 1 meio, então obteria assim aqui 1/5, 1/5 menos 1 meio mais 1 dava 1 meio, aqui obteria 5x menos 2 elevado a 1 meio,
E dividir por 1/2 é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso, que seria 2. Então obteria 2 quintos de 5x menos 2, tudo elevado a 1/2, mais uma tal constante com a constante pertencente a R. Isto fazendo pela primitiva imediata. Farei agora pelo método de substituição. Como é que fazemos pelo método de substituição? Teremos então integral, vou colocar assim aqui, dx, aqui raiz de 5x menos 2, e vou fazer a substituição por quem? Por 5x menos 2, a tal expressão que fizemos aqui, a derivada, ou seja, sempre a fazer aqui a substituição por u, nunca por u'. Normalmente, quando temos raízes, a ideia da substituição é vocês pegarem sempre no radicando e fazerem a substituição por aí. Então vou dizer que existe um t que há de ser igual a 5x menos 2. Então isto há de ser igual a t, preciso de substituir o diferencial dx. Como é que eu faço? Derivamos os membros nesta primeira substituição da variável. Teria então dt, depois aqui derivo 5x menos 2, que é igual a 5, então teria simplesmente 5dx, quer dizer, derivei isto em função de x, por isso dx. Resolvendo esta igualdade em função de dx, eu vou obter que dx será igual a dt sobre 5. E vou pegar no integral e vou aplicar as substituições. Ou seja, ficaria com o integral, em vez de dx vou ter dt sobre 5, e depois em denominador vou ter a raiz de t. Ok, teria dt. Aliás, eu não gosto muito de pôr isto assim. dt sobre 5, eu preferia colocar isto desta forma. Ter colocado assim aqui o dx à frente da fração, não ali, aqui colocar 1 e depois substituir o dx, aqui ficaria 1, substituir o dx por dt sobre 5. Parece-me mais acessível esta ideia. Agora, o que é que eu posso fazer aqui? Reparem que isto seria ainda a mesma coisa, isto como é a multiplicar, seria a mesma coisa que ter assim integral de 1 sobre 5 raiz de t dt, e podia pegar neste 1/5 e passá-lo para trás do integral, visto ser uma constante que está a multiplicar. Teria então 1/5 vezes o integral de 1 sobre raiz de t, e vou já aplicar estas regras das potências. Ou seja, 1 sobre raiz de t é igual a t elevado a 1/2, e invertendo a fração, o expoente fica negativo. Então teria t elevado a menos 1/2, isto dt. E vou aplicar a tal primitiva imediata. T há de ser o meu u, menos 1/2 há de ser o meu n, quer dizer, colocaria ali um 1, teria então ali o', e estou em condições de aplicar a primitiva imediata. Isto ficaria 1/5 de u, que seria t elevado a menos 1/2 mais 1, sobre menos 1/2, né, mais 1, mais a tal constante c. Efetuando aqui os cálculos, quer dizer, vou obter esta expressão, né? Reparem que isto deriva assim aqui já, pois calma, mas relativamente a t. Vou fazer então isto com calma, porque aqui não tinha t, né? Tinha a expressão, mas tudo bem. Ficarei então aqui com 1/5, aqui dá 1/2, que depois vem para cá multiplicar, e há de ficar 2/5 de t elevado a 1/2. Agora é só substituírem t pela definição inicial que fizeram, então isto ficaria 2/5 de 5x menos 2 elevado então a 1/2 mais a tal constante c, com essa constante pertencente a r. Vou então agora fazer este último integral, também enquadrando isto numa primitiva imediata. Por incrível que pareça, este primeiro integral pode ser feito com uma primitiva imediata, fazendo assim aqui alguma manipulação. Ou seja, eu ter o integral dx sobre cosseno quadrado vezes raiz quadrada tangente de x menos 1, há de ser a mesma coisa que ter 1 sobre cosseno quadrado de x, ou melhor, até fazia aqui outra coisa. Vou fazer aqui outra coisa, peço desculpa. Vou fazer aqui outra manipulação. Vou separar esta fração pelo produto pelos denominadores. E então ficaria com 1 sobre cosseno
quadrado de x vezes 1 sobre raiz quadrada da tangente de x menos 1, isto obviamente dx. Reparem que esta expressão é idêntica, é equivalente à anterior. E aqui, neste segundo caso, vou aplicar aquelas transformações, aquelas regras das potências, obtendo assim aqui o integral. E, aliás, vou colocar esta primeiro, visto que estou a multiplicar propriedade comutativa, posso trocar a ordem à minha vontade. Então isto ficava tangente de x menos 1, elevado a quê? Ao meio da raiz, mas depois invertendo, menos o meio vezes 1 sobre cosseno quadrado de x dx. E agora, estamos perante uma primitiva imediata, porque eu posso encarar esta expressão como sendo o meu u, esta expressão como sendo o meu n. Agora, será que esta expressão é o meu linha? Não é? Então vou fazer aqui um cálculo, vou derivar tangente de x menos 1. Como é que se deriva a tangente de x menos 1? É a derivada da tangente, a derivada da tangente de tangente de x é 1 sobre cosseno quadrado de x. Atenção que esta estrutura aqui também pode aparecer como secante quadrada de x, é igual, visto que a secante quadrada é 1 sobre cosseno ao quadrado, e a derivada de menos 1 seria 0. Então a derivada de tangente de x menos 1 realmente é 1 sobre cosseno quadrado. Então tudo bem, tem aqui a multiplicar por u'. Enquadrava imediatamente isto no primeiro tipo de primitivas imediatas. Ficaria então com u, que seria tangente de x menos 1, isto elevado então a menos, quer dizer, o tal u elevado a n mais 1, menos 1 meio mais 1 sobre menos 1 meio mais 1, mais uma tal constante c, um c pertencente a r. Efetuando os cálculos, menos 1 meio mais 1 dá 1 meio, menos 1 meio mais 1 dá 1 meio, dividir por 1 meio há de ser a mesma coisa que multiplicar pelo inverso de 1 meio, que é 2. Então ficaria com 2 tangente de x menos 1 elevado a 1 meio mais uma constante c, com c pertencente a r. Fazendo agora pelo método de substituição, como é que eu faria isto pelo método de substituição? Exatamente igual ao que tenho vindo a fazer. Quer dizer, eu colocaria aqui o 1, desviaria assim o dx um pouco para o lado, posso fazê-lo, teria assim aqui cosseno quadrado de x vezes a raiz quadrada de tangente de x menos 1, e vou fazer uma substituição, quer dizer, por este u, né? Por esta expressão u, que está exatamente, é o radicando, né? Sempre que vocês têm raízes, a substituição normalmente é sempre o radicando. Então vou dizer t é exatamente igual a tangente de x menos 1. O que é que eu também tenho que fazer? Substituir este diferencial dx. Como é que se faz? Sempre a mesma coisa. Diferencial, a derivada a ambos os membros desta igualdade. Obteria então dt, e depois teria aqui a derivada na tangente de x menos 1, que já coloquei ali, seria 1 sobre cosseno quadrado de x dx, ou seja, eu derivei esta expressão em função daquele x. Resolvendo agora esta igualdade em função do dx, eu vou obter dx. Reparem que o cosseno quadrado que está a dividir por dx passa a multiplicar, então teria cosseno quadrado de x vezes dt. E vou agora dirigir-me ao integral, fazendo a substituição. Aquele integral há de ser então igual, terei aqui o seguinte, 1, né? Substituindo o dx, reparem que o dx há de ser cosseno quadrado de x vezes dt, então até posso meter aqui cosseno quadrado de x dt, sobre cosseno quadrado de x vezes a raiz quadrada de tangente de x menos 1. Posso imediatamente fazer aqui uma simplificação, cortando os cossenos, e agora vou pegar nesta raiz e vou transformá-la numa potência, aplicando as regras das potências, ou seja, isto seria a mesma coisa que ter integral de tangente de x menos 1 elevado a menos 1 meio. 1 meio vem da raiz e depois o sinal negativo vem da inversão da fração. Isto quer dizer, enganei-me aqui, claro, peço aqui desculpa. Isto é raiz de t, peço aqui desculpa por isto.
né? Eu tenho que substituir o t, né? O t era tangente x menos 1, então eu tenho que substituir a tangente menos 1 por t, então isto ficaria 1, quer dizer, teria aqui a raiz de t, invertendo a raiz de t ou transformando a raiz de t numa potência da expoente racional, ficaria simplesmente t elevado a menos 1/2, e vou bater outra vez na mesma primitiva imediata. Tenho assim aqui o u, tenho aqui o n, né? Derivada de t seria igual a 1, então teria ali o linha, então isto seria igual a t elevado a menos 1/2 mais 1, o que dava simplesmente igual a 1/2, a dividir por menos 1/2, que é o n mais 1, o que dava também 1/2 mais uma constante c. Resolvendo isto, dividir por menos 1/2 seria a mesma coisa que multiplicar pelo inverso, que seria 2, então teria 2t elevado a 1/2 mais a tal constante c, e agora revertendo a mudança de variável, ou seja, voltando a substituir t por tangente x menos 1, obteriam duas vezes, e aqui teriam tangente de x menos 1 elevado a 1/2 mais uma constante c, e teríamos este integral resolvido. Fico-me então por aqui. Penso que deu para perceber a ideia de como funcionam estes exercícios da substituição. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço a todos. Tchauzinho.